Pode parar tudo que você está fazendo, porque o que eu vou revelar agora é o auge do escárnio, é o topo da arrogância e a bomba que acaba de explodir vai fazer o sangue de todo rubro-negro ferver de indignação. O Flamengo acaba de emitir uma nota oficial neste domingo que é um verdadeiro tapa na cara de 42 milhões de torcedores. Nação, é absurdo, é histórico e é vergonhoso. O clube veio a público dizer que não toma decisões baseadas em pressão externa. Ou seja, para essa diretoria que está lá encastelada, a voz da torcida, o grito do Maracanã e o protesto na porta do Ninho são apenas barulho externo que não vale nada. Eles tiveram a coragem de escrever que as decisões são baseadas em fatos. Mas eu pergunto, os dois vices humilhantes em pleno início de 2026 não são fatos? A derrota para o Corinthians na Supercopa e o vexame monumental contra o Lanús na Recopa não são fatos? É uma nota que exala soberba enquanto o time se arrasta em campo. Vamos analisar cada linha desse texto que parece ter sido escrito por quem não conhece a história do Flamengo. Dizer que as decisões não são por pressão externa é ignorar que o Flamengo só é o gigante que é por causa dessa pressão. O Flamengo é o povo. Sem a torcida, esse clube é apenas um pedaço de terra na Gávea. Eles têm a cara de pau de falar que os atletas são multicampeões e cientes dos códigos de conduta, mas de que adianta o currículo se em 2026 a postura de um time amador que não consegue segurar um resultado dentro de casa? Essa nota foi uma resposta direta aos protestos das organizadas no último sábado, lá no Ninho do Urubu, onde nenhum jogador teve a coragem e a hombridade de parar o carro e ouvir o torcedor. O Flamengo de 2026 está se isolando numa bolha de luxo e dinheiro, enquanto a essência rubro-negra está sendo assassinada por uma diretoria que se acha dona do clube. Vamos fazer um padding profundo aqui porque a gente precisa comparar essa atitude com o Flamengo de verdade. Você imagina o Zico, o Júnior ou o Leandro se escondendo atrás de vidro fumê e nota oficial depois de perder 2 títulos? Jamais! Eles iam para o meio do povo, eles sentiam a dor da gente. Essa diretoria atual trata o torcedor como especulação. É uma narrativa de injustiça com quem realmente sustenta essa instituição. Eles dizem que trabalham diariamente para a evolução, mas o que a gente vê em campo sob o comando do Felipe Luiz é um time sem alma, um time que desaprendeu a competir e que acha que o alto rendimento se resume a dados no tablet. A régua que o Léo Ortiz falou que era alta, parece que para o torcedor está sendo uma régua de mediocridade. É monumental o descolamento da realidade desses caras. O clima nos bastidores está agitado sim, e não é por causa da imprensa não, é por causa da incompetência. O Flamengo vive uma crise porque perdeu a humildade. Quando você emite uma nota dizendo que não ouve o lado de fora, você está declarando guerra contra a sua própria torcida. Isso me lembra os piores anos da década de 90 e início dos anos 2000, onde a diretoria se achava maior que o clube e a gente quase viu o Flamengo sumir. Hoje, o dinheiro sobra, mas o respeito falta. É histórico ver um clube tão rico ser tão pobre de liderança. Nenhum atleta parou para falar com as organizadas no sábado. Isso é um sintoma de que o vestiário está protegido por uma bolha que o Felipe Luiz não consegue furar, ou pior, que ele ajuda a manter. Por que o Flamengo tem medo do povo? Por que o Flamengo tem medo da pressão? No Flamengo, a pressão é o que faz a camisa pesar. Quando o jogador não quer ouvir o torcedor, é porque ele sabe que não está dando o máximo. E aí vem a diretoria e chancela isso com uma nota oficial ridícula. Eles reconhecem que está abaixo das expectativas. Abaixo está no subsolo, está uma vergonha. Perder para time argentino médio dentro do Maracanã não é estar abaixo da expectativa, é um vexame que deveria gerar demissões e punições, não notinha de esclarecimento. Nação, olha o perigo que está escondido nas entrelinhas dessa nota. Quando a diretoria diz que toma decisões baseadas em fatos e não em pressão externa, ela está chamando você de leigo. Ela está dizendo que o seu sentimento, que a sua dor de ver o Flamengo ser vice para o Lanús dentro de casa, é uma especulação. Mas eu pergunto aqui, o fato do Flamengo não ter um esquema tático definido é especulação? O fato do time estar fisicamente destruído no segundo tempo das finais é especulação? Isso é a mais pura soberba de quem se acha maior que a instituição.
Eles falam em atletas cientes dos códigos de conduta, mas esquecem que o maior código de conduta do Flamengo é a raça, é a entrega total. O código de conduta do Flamengo não permite que um jogador veja a torcida protestando no sol do ninho do urubu e suba o vidro do carro como se estivesse lidando com inimigos. Essa blindagem excessiva cria um time de cristal, que quebra na primeira dificuldade. O Flamengo está se tornando um clube frio, burocrático, onde se emite nota para tudo, mas não se dá um carrinho para salvar uma bola. Se eles acham que o fato é o saldo bancário, o nosso fato é o grito de gol que está entalado. Eles podem ignorar a pressão hoje, mas a pressão no Flamengo é como uma represa. Quando rompe, não sobra pedra sobre pedra. Amanhã, segunda-feira, tem jogo contra o Madureira no Maracanã. É semifinal do Carioca e o Flamengo tem a vantagem de 3-0. Mas eu falo pra vocês, se o time entrar com essa marra que a nota passou, se entrar achando que o Madureira é só um passeio, o clima vai ficar insuportável. A torcida vai pro Maracanã não pra aplaudir, mas pra vigiar. Cada passe errado vai ser um grito de revolta. O Flamengo não pode se dar ao luxo de ter um novo escorregão ou uma nova distração. A vaga na final é obrigação, mas a mudança de postura é o que a gente exige. Se o Fluminense ou o Vasco vierem na final e encontrarem esse Flamengo da nota oficial, eles vão fazer a festa. Nação, o que está em jogo hoje é o respeito ao nosso manto. Essa nota é a prova de que temos um divórcio entre quem manda e quem ama o clube. Eles falam em fatos, então vamos dar os fatos. O Flamengo tá sem rumo, o Felipe Luiz tá perdido no personagem e a diretoria tá protegendo o jogador que não tá correndo. O barulho externo que eles tentam minimizar é o único que pode salvar o Flamengo de um ano desastroso. A gente não vai se calar. Se eles acharem que a nota vai acalmar os ânimos, eles não conhecem a torcida que tem. O protesto no Ninho foi só começo. Se a resposta não vier dentro de campo, com sangue nos olhos, o Maracanã vai se tornar um inferno para quem não tiver coragem de representar essa nação. Vamos ficar de olho no jogo de segunda. O Madureira é o cenário para uma retomada ou para a explosão definitiva da crise. O Felipe Luiz precisa entender que o tempo dele está acabando se ele não conseguir fazer esse time ter vergonha na cara. A diretoria pode escrever a nota que quiser, mas no final do dia, quem manda no Flamengo é quem chora por ele, não quem assina papel no ar-condicionado. A gente quer resposta, a gente quer raça e a gente quer que esses multicampeões voltem a jogar como se fosse o primeiro título da vida deles. Conclusão. Em resumo, o Flamengo emitiu uma nota oficial rejeitando a pressão da torcida e afirmando que as decisões são baseadas apenas em fatos internos, mesmo após o clube acumular os vices da Supercopa e da Recopa. O clima segue tenso após protestos no Ninho do Urubu, onde os jogadores se recusaram a falar com os torcedores. E agora o time entra em campo contra o Madureira sob uma vigilância extrema da nação rubro-negra. E aí, nação, você se sente desrespeitado por essa nota oficial do Flamengo? Ou acha que a diretoria está certa em não ouvir o lado de fora? O Felipe Luiz ainda é o nome certo para comandar esse elenco que se esconde atrás de vidro fumê? Comenta aqui embaixo com toda a sua indignação, porque aqui a gente não tem medo de pressão externa, a gente é a voz da torcida. E se você não quer perder nada dessa guerra nos bastidores e as notícias diárias e verídicas do nosso Mengão, se inscreva agora, ativa o sininho e vem com a gente, porque o Flamengo é nosso, não deles. Tamo junto e vamos Flamengo!